paz no seu coração. Mais um domingo aqui para meditar a palavra do Senhor, do livro do Êxodo, capítulo 1 e 2, daqueles israelitas que foram para o Egito, em número de 70 pessoas. Se multiplicaram tanto, assim como Deus havia prometido a Abraão. O rei que subiu no trono não conhecia a história de José, de seus irmãos. Havia passado anos, séculos, gerações, ninguém se lembrava de mais nada. Então foi dada a seguinte ordem às parteiras, para que matassem os filhos das hebreias quando nascesse. Mas as parteiras eram tementes a Deus, não obedeceu. Elas diziam que as hebreias eram muito vigorosas e quando chegavam, as crianças já tinham nascido, então não podia fazer mais nada. Então a ordem foi dada do palácio, do povo mesmo ali, que todo menino que nascesse, que fosse jogado no Rio Nilo. Como a história se repete, né, gente? A gente vê um tempo do rei Herodes. Ele manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos. José teve que fugir para o Egito com Maria e Jesus, tendo que ficar lá até que Herodes morresse. E a gente vê a lei que aprova o aborto. Quantos países já é aprovado? Mas por que as pessoas precisam de uma lei dessa? Quem é de Deus, como as parteiras, que ajudavam as hebreias a terem seus filhos. Se tendo essa lei, com lei ou não, as mães não vão fazer aborto só porque a lei é aprovada, não é? Só farão aborto aquelas que não têm Deus, aquelas que não são tementes ao Senhor. Então as leis é só uma lei. É claro que é preocupante, mas aqueles que confiam no Senhor, como diz o profeta Isaías, capítulo 40, lhes serão dadas asas de águias e voarão e não se cansarão, não se fadigarão. A filha de Levi teve um filho e ela escondeu por 3 meses, sabendo que não podia esconder mais. Botou dentro de um cesto, deixando na beira do rio Nilo. A filha do faraó que vinha se banhar achou o cesto, pegou, abriu e viu que era um menino hebreu. Então ela diz: vou dar o nome de Moisés, porque eu o salvei das águas. Na verdade, Deus o salvou. Deus sabia a importância que ia ter a figura de Moisés na nossa salvação. Quanto era importante. Então ele foi salvo, não pela filha do faraó, mas pelo próprio Deus. Então a própria mãe de Moisés amamenta, porque a irmã de Moisés viu e se ofereceu para trazer a sua mãe para amamentá-lo. Mas depois que ele foi desmamado, a filha do faraó o adotou. Anos se passaram, Moisés cresceu e saindo por ali, por acaso, viu um egípcio que maltratava um hebreu. Ele matou o egípcio e enterrou na areia. Esse fato veio à tona em pouco tempo. O faraó procurava matar Moisés, que fugiu para Madian. Lá ele encontrou as filhas de Jetro, um sacerdote, que dava água para o seu rebanho, mas um outro pastor que estava ali de ovelhas tentava impedir. E Moisés ajudou. Então elas levaram para casa. E seu pai, Jetro, sacerdote, o recebeu muito bem. E ele ficou por lá. Depois, ele teve Séfora como esposa, a filha de Jetro. E ele teve um filho com Séfora, deu o nome de
Gerson. Os anos se passaram e o povo gemia, oprimido no Egito. Eles clamaram ao Senhor. Exclamaram ao Senhor Deus. E Deus ouviu o clamor do seu povo. E se lembrou da aliança que havia feito para Abraão, Isaque e Jacó. E os reconheceu. Não tenhamos medo de leis, porque Deus está acima delas. Que Deus nos abençoe, nos dê uma santa semana e até domingo que vem, se Deus quiser.